Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula, agora sobre a região sudeste do Brasil. Lá? Tá aí, região sudeste, localização dela no mapa do Brasil. Vamos começar pelos aspectos gerais. São 4 unidades da federação: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A região sudeste, gente, ocupa cerca de 10% do território brasileiro, mas abriga quase metade da população do Brasil. São 87 milhões de habitantes, representando 42% da população brasileira. Então, se você tem quase metade da população vivendo em apenas 10% do território, é óbvio que você tem uma concentração demográfica muito grande. Tá? Então, a densidade demográfica, ou população relativa, é a maior do país, cerca de 86 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Dentre as regiões. E uma população absoluta também muito grande, claro, 87 milhões de habitantes, sendo a região mais populosa do país. Beleza? Dando sequência agora, aspectos naturais, começando pelo relevo. As duas classificações mais importantes do relevo estão aí: região sudeste, segundo Jurandir Ross, e relevo da região sudeste, segundo Aziz Absabe. O Ross aponta planaltos, serras do leste e sudeste, depressão sertaneja e depressão periférica. Já o Absabe fala em planícies e terras baixas costeiras, serras e planaltos do leste e sudeste e o planalto meridional. A região sudeste, galera, é formada pelo domínio de serras. Eu vou adiantar aqui para o mapa, para a gente poder localizar essas serras. Ó, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, duas das mais importantes. Tá? Nós estamos aqui em Resende localizados nesse trecho aqui, entre uma serra e outra, né, num vale. Serra do Espinhaço, Serra Geral. Tá? Então, você tem aqui as formações de serra da região sudeste. Planícies com grandes densidades demográficas, principalmente a Fluminense e a Paulista, que aí a gente caracteriza, a gente nomeia como Baixada Fluminense e Baixada Santista. Então, você tem essas duas áreas de baixadas, que nada mais são do que planícies, né, litorâneas, com muita população, com uma densidade demográfica muito alta. Mares de morro e cuestas também são formações presentes na paisagem do Sudeste. Vamos mostrar o que são essas formações. Está aí. Mares de morro, você tem formações de morro, que são formações de planalto, pequenos, ou seja, baixa altitude, bastante arredondado pela ação erosiva ao longo do tempo. Tá? E como está justaposto, né, um ao lado do outro, esses pequenos morros, acaba dando a sensação de que são ondas no mar. Daí a nomenclatura mar de morros. Tá? Você observa a distância no mirante, você tem a impressão de que você está vendo ondas no mar. Mas, na verdade, são morros. Uma outra nomenclatura para esses morros é meia laranja, formação de meia laranja, porque ele é tão arredondado em função do desgaste erosivo que parece a metade de uma laranja colocada sobre o solo. E cuesta é essa formação bem peculiar, bem característica da região sudeste, onde você tem uma vertente mais suave e uma vertente mais inclinada. Tá? Essa diferenciação se deve ao processo erosivo diferenciado e, claro, a formação geológica. Rochas mais facilmente erodidas e menos facilmente erodidas. Tá? Então, cuesta, essa formação aí. Ainda sobre os aspectos naturais, falando agora um pouco sobre o clima. A gente tem a predominância do clima tropical, aquele que tem duas estações bem definidas, ou seja, o clima tropical típico ou continental. As duas estações, no caso, são o verão, quente e chuvoso, e o inverno mais frio e mais seco. Tem também o clima tropical de altitude, nas áreas de serra, o clima subtropical, ao sul de São Paulo, e o clima semiárido, tropical semiárido, no norte de Minas Gerais. Tá? Na Serra do Mar, a gente tem os maiores índices pluviométricos da região sudeste. É claro, né? A Serra do Mar, como o nome sugere, ela está próxima ao mar, está próxima ao Oceano Atlântico, então ela serve como uma barreira orográfica, barrando a entrada da umidade que vem do oceano e fazendo ter muita precipitação. Este motivo também que leva à formação de áreas de risco, aquele fenômeno do deslizamento, e a gente tem todo ano no nosso país, especialmente na região sudeste, nas áreas serranas da região sudeste, desmoronamento de casas, né?
prejuízos materiais, perdas de vidas e perdas materiais, né? Felizmente. Vamos lá. As massas de ar atuantes no Sudeste, principalmente a tropical atlântica, um destaque aqui para a massa equatorial continental, que apesar de ser continental, ela é úmida, porque ela se forma sobre a floresta amazônica, e ela, principalmente no verão, é canalizada aqui pela Cordilheira dos Andes e chega até a região sudeste, fazendo aumentar o índice pluviométrico na região sudeste. E essa umidade que vem é chamada de rios aéreos ou rios voadores. Tá? Então, a dinâmica atmosférica lá da região norte interfere na dinâmica atmosférica aqui. E, consequentemente, na nossa dinâmica hidrográfica também, né? Porque nossos rios têm alimentação pluvial, choveu, tem água no rio. Então, quanto mais chuva, maior a quantidade, maior a vazão você vai ter nos rios aqui. E, como a gente vai ver daqui a pouquinho, os rios no Sudeste, principalmente a bacia do Paraná, ela tem o maior potencial hidrelétrico aproveitado, instalado. Vamos lá. O mapa de clima. Extremo norte de Minas Gerais, clima tropical semiárido, vai ter a presença da caatinga, um pouco do cerrado aqui. Essa mancha amarela é o tropical de altitude. Tá? Aqui você tem o subtropical, você tem um pouco de tropical úmido, ou litorâneo, ou atlântico, e o clima tropical típico, tá? Ou continental, aquele das duas estações muito bem definidas. É um climograma do clima tropical de altitude, especificamente em São Lourenço, Minas Gerais. Observe, é nítida a presença de duas estações, tá? Aqui o começo e o final do ano com maior pluviosidade, maior temperatura. Tá? Então é o verão, mais quente e mais chuvoso. E o inverno, aqui é o meio do ano, onde você tem menor precipitação e menor temperatura, ou seja, mais frio e mais seco. Tá? Lembrando que isso é o tropical de altitude, portanto as temperaturas são mais baixas. Ainda sobre os aspectos naturais, falando sobre hidrografia, assim como a região Nordeste, a região Sudeste também se caracteriza um pouco como uma área dispersora de águas, né? Do Sudeste nascem bacias, importantes bacias, como a gente vai ver aqui agora nessa imagem. Tá aqui, ó. Olha a bacia do Rio São Francisco aqui. O Rio São Francisco, o rio perene de maior importância para o Nordeste, tá? Ele tem as suas nascentes, os seus primeiros afluentes aqui na Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais, tá? A bacia do Paraná, que compõe a bacia Platina, que é a que tem o maior potencial de geração de energia, vamos ver na próxima imagem, e aqui a bacia do Atlântico Sudeste, onde nós estamos aqui em Resende. Aqui hidrovia, e aí a gente tem a hidrovia Tietê-Paraná, como uma das mais importantes, tá? E aqui o mapa ao qual me referia. Bacia Platina, né? Bacia do Paraná, que compõe a bacia Platina. Olha a quantidade de usinas hidrelétricas que a gente tem. Tá? Então, sim, você tem uma quantidade de geração de energia muito grande. Portanto, a bacia do Paraná, a bacia ou a região hidrográfica do Rio Paraná, é a que tem o maior potencial de energia instalado ou aproveitado. Não confundir o maior potencial não aproveitado. O maior potencial de geração de energia hidrelétrica não aproveitado está na bacia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, apesar de ser de planície, os seus afluentes, eles passam por planaltos residuais, ou seja, rios de planalto, que são mais adequados para se gerar energia. O problema é que não é aproveitado, né, tem um maior potencial hidrelétrico não aproveitado, em função principalmente da presença da floresta amazônica. Tá? Dificulta um pouco você fazer barragem de rio, fazer o desmatamento necessário. Olha Furnas aqui, olha a nossa represa do Funil aqui, perto da gente. Tá? Vamos lá. Vegetação agora. A Mata Atlântica, tá? Cobertura original da maior parte do Sudeste, infelizmente já foi bastante devastado, né? O processo de industrialização, de urbanização, desde a colonização portuguesa, a região litorânea já foi bastante devastada, né? E tem muitos endemismos. O que é um endemismo? Uma espécie endêmica é aquela espécie que só ocorre naquele local. Ela é característica, ela é natural daquele local. Tá?
Então, é sério isso, porque uma espécie endêmica, se você mata aquela espécie, seja de fauna ou de flora, ela vai ser extinta, porque ela só existe ali. Tá? Então, isso é algo muito importante para a conservação. Então, a Mata Atlântica ela reúne as duas condições necessárias para ser classificada como um hotspot. Ela tem muita biodiversidade, caracterizada principalmente pelos endemismos, e ela está sob muita ameaça, principalmente a ameaça histórica, que já fez dela, já causou muita alteração nela, e ainda causa, porque a gente está falando da região mais urbanizada e mais industrializada do país. Além da Mata Atlântica, a gente tem a Caatinga, no norte de Minas Gerais, onde predomina o clima tropical semiárido. No sul de São Paulo, onde você tem o clima subtropical, floresta subtropical, além de vegetação de altitude, nas áreas de serra, onde você tem o clima tropical de altitude. E nas áreas litorâneas, você tem o mangue e a restinga. Tá? Aí, toda essa área roxa é área antropizada. Tá? É área que já foi... perdão. Não é isso mesmo. A área devastada pela ação humana. Está aqui. Tá? Toda essa área roxa clara aqui. A área roxa escura, que é vegetação litorânea, áreas de restinga e manguezal. Um pouco de cerrado aqui, tem um pouco de caatinga, não está aparecendo. Mata Atlântica, o que sobrou dela, né, na região sudeste. E aqui ele bota de marrom contato entre tipos de vegetação. Aí você tem uma vegetação mais misturada. Tá? Aspectos urbanos agora. A região densamente urbanizada, 93% da população vive em áreas de cidades. As maiores cidades são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E aí, gente, uma observação importante. O Brasil não tem uma megalópole. Primeiro, o que é uma megalópole? Megalópole é quando você tem duas ou mais metrópoles que vão se expandindo tanto, né, fenômeno da conurbação, que elas acabam se juntando, se unindo numa grande mancha urbana. Tá? Nós não temos isso. Nós temos uma possibilidade de megalópole, que é Rio-São Paulo. A cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. E o vetor de crescimento dessas duas metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo, é justamente a Via Dutra, tá? Pelo Vale do Paraíba. Mas se você transita, se você pega um carro e vai viajando de São Paulo até o Rio de Janeiro, pela Via Dutra, você ainda observa algumas áreas que não estão conurbadas, ou seja, que tem áreas rurais no meio. Então, as cidades ainda não estão todas conurbadas, por isso que a gente ainda não tem uma megalópole no Brasil. Mas é a única possibilidade de megalópole, tá? Entre essas duas grandes metrópoles. São Paulo, na hierarquia urbana, é classificado como grande metrópole nacional. Na aula de urbanização, a gente vai falar disso com mais detalhes. Tá? Tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro são cidades globais. São Paulo também é uma megacidade, tem mais de 10 milhões de habitantes. Tá? Região marcada pela concentração. Tá? Essa região sudeste, eu falei lá no começo, a palavra que resume a região sudeste é concentração, seja demográfica, né? A gente viu que é a região mais populosa, mais povoada, mais industrializada, então concentração industrial, a que recebe mais investimentos e políticas públicas. E, claro, isso atraiu e atrai até hoje, ao longo, né, dos passados anos, muita gente em busca de emprego nessas indústrias e de melhores qualidades de vida. Então, é uma área de atração de imigrantes. Por mais que a gente venha observando nos últimos anos a chamada migração de retorno, ou a migração de grandes cidades para cidades médias do interior, a região sudeste ainda é uma região que atrai muitos imigrantes. Tá? Ainda sobre aspectos econômicos, a região sudeste tem a agricultura de melhor rendimento do país, isso é uma coisa importante. Porque quando se fala em agricultura, a gente pensa logo no centro-oeste, né? Onde você tem ali o agronegócio, a agroindústria, especialmente da soja, nas plantations, nas grandes monoculturas. Mas é a região sudeste, especialmente São Paulo, que tem a agricultura mais produtiva do país, tá? Também ali já dominada pelas agroindústrias. Mas, apesar disso, há plantios de culturas alimentares também, feijão, milho, arroz, junto com as culturas de exportação, café, laranja, soja, cana e algodão. Aqui no Vale do Paraíba e no Triângulo Mineiro, pecuária leiteira, no Oeste Paulista, pecuária de corte, e pecuária diversificada ao longo, né, espalhado pela região. Aí um exemplo, deu até água na boca, da nossa região aqui, de Resende, da Pedra Selada, né, faz parte da Serra da Mantiqueira, você tem uma produção ali de laticínios, né, aí a questão da pecuária leiteira.
Mineração. É um destaque para o quadrilátero ferrífero. Quadrilátero porque é uma área que envolve 4 cidades: Sabará, Santa Bárbara, Mariana, aquela do desastre de Mariana, o crime de Mariana, e Congonhas. Tá? Além da Serra do Espinhaço, também em Minas Gerais. Você tem a administração de minério de ferro, muito importante. Extração de petróleo na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, petróleo offshore, ou seja, no mar. Tá? Não é onshore, não é em terra, é no mar. Tem um mapa sobre recursos minerais do quadrilátero ferrífero. Tá? Esquema aqui do quadrilátero ferrífero, os principais recursos minerais. Tá? Ainda sobre aspectos econômicos, 56% do PIB industrial está na região sudeste, mais da metade. São Paulo, desses 56%, São Paulo concentra 40%. Então, assim, é a região mais industrializada, e dentro da região mais industrializada, a gente tem um estado mais industrializado, que é São Paulo. O destaque é para o Vale do Paraíba, do Sul, né? Questão de logística, porque você está entre as 2 grandes metrópoles brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores centros consumidores, e também tem uma estrutura portuária, né? No caso lá o Porto de Santos, e aqui no Rio de Janeiro você tinha o Porto de Sepetiba, né? E o ABCDM paulista, essa região costumava se chamar ABC paulista. Né? São as iniciais para Santo André, São Bernardo, São Caetano, do Sul. E, mais recentemente, a incorporação de Diadema e Mauá. Então, a ABCDM paulista é uma região industrializada. Inclusive, o ex-presidente Lula é de lá, né? Do ABC paulista, mais especificamente de São Bernardo do Campo. Então, é uma região altamente industrializada, é uma região que recebe investimento, que tem, entre aspas, né, uma vocação industrial muito grande. Outros destaques: São José dos Campos, Campinas, Osasco e Guarulhos. Então, você tem ali São José dos Campos e Campinas, por exemplo, como polos, tá, científicos. Então, a gente tem ali áreas de desenvolvimento econômico e de pesquisa. Então, são tecnopolos, tá? Desenvolvimento tecnológico. A região sudeste vem sofrendo o processo de desconcentração ou descentralização industrial, né? Bom, eu coloquei devido à saturação da infraestrutura. Não é só isso, tá? A infraestrutura do sudeste já está muito saturada em termos de infraestrutura de transporte, né? Acaba como fica sendo uma região muito povoada também, o custo aumenta, o valor da terra aumenta, né? O IPTU, enfim, os impostos sobre a terra aumentam. Que mais? As outras regiões agora do Brasil estão tendo uma infraestrutura melhorada, né? Vem sendo alvo de investimento do governo há algumas décadas. Isso faz com que a indústria olhe para essas outras regiões com outros olhos. Opa, antes eu não podia ir para lá porque não tinha infraestrutura adequada. Agora tem infraestrutura adequada, tem mão de obra adequada, porque o governo investiu em educação nessas áreas, principalmente universidades, institutos federais, né, tecnológicos, e é mais barato eu produzir lá. Então acaba acontecendo essa migração da indústria em direção a outras regiões e também saindo das grandes capitais do Sudeste e indo para o interior das cidades no Sudeste mesmo. Tá? Resende, por exemplo, é um exemplo disso. A gente tem recebido muitas indústrias, principalmente do ramo da indústria automobilística, né? O turismo é muito desenvolvido, especialmente no Rio de Janeiro. Concentrações industriais, está aí o mapa de concentração industrial no Brasil. É nítido que a região sudeste abriga a maior parte dos polos industriais, dos parques industriais, e São Paulo, dentro da região sudeste, São Paulo se destaca. Aí é a direção da desconcentração, o sentido da desconcentração industrial que vem ocorrendo em São Paulo, tá? Reparem que você tem alguns vetores, né? O vetor para o interior, que aí se divide na direção de Campinas e Ribeirão Preto, e aqui Bauru, Marília, mas em direção ao interior, em direção ao Vale do Paraíba. Aí você vem aqui em direção a São José dos Campos. Tá? Então, esses são os vetores para onde, nos sentidos onde a indústria está indo. Ela está saindo da grande São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo, e buscando outras áreas dentro do estado, onde o custo de produção vai ser menor. Infraestrutura da região sudeste.
É a região mais integrada do país? Bom, se é a região mais povoada, mais industrializada e de maior investimento, tem que ser a região mais integrada, né? É atendida pelo corredor de exportação de Santos e de Vitória, Porto de Tubarão. Vamos dar uma olhada aqui nas hidrovias. Como eu falei para vocês, a Tietê-Paraná é muito importante, aqui, ó, hidrovia Tietê-Paraná, para o escoamento de parte da produção, mas, como a gente já falou mais de uma vez, o transporte hidroviário no Brasil, infelizmente, ele não recebe o investimento que deveria receber, né? Malha ferroviária. É nítido também que a região sudeste, está em amarelo mais claro aqui, é a região com uma malha mais densa, né? Uma maior densidade ferroviária. Isso se deve principalmente na época de exportação do café, né? No século XIX, quando o Brasil era um grande exportador de café, ainda é, né? Mas era o maior exportador de café, 60% de todo o café consumido no mundo saía do Brasil. Então, você tem aqui o escoamento do café sendo feito por ferrovias. Quando o Brasil se industrializa e opta pelo rodoviarismo, as ferrovias vão sendo abandonadas e muitas delas incorporadas pela iniciativa privada. Principais rodovias federais da região sudeste. Reparem que você tem uma malha um pouco menos densa aqui, no extremo norte de Minas Gerais, que é exatamente onde você tem o clima semiárido, né? Tropical semiárido. É um clima que não favorece muito o desenvolvimento de atividades econômicas, de agricultura, de pecuária. Os corredores de exportação, então você tem aqui o de Tubarão e o de Santos, tá? Então você tem os dois principais corredores de exportação que atendem a região sudeste. E a região sudeste, gente, ela tem sub-regiões geoeconômicas. É uma maneira de você analisar o território da região sudeste sobre aspectos geográficos e econômicos. Então, vamos lá, vamos falar deles. O macroeixo Rio-São Paulo é a área mais importante da economia, destaque para as baixadas, Santistas e Fluminense. Tem as duas maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Maior parque industrial, uma agricultura desenvolvida, pecuária também. Sudeste Ocidental, é o interior de São Paulo. As principais cidades que se destacam no Sudeste Ocidental: Ribeirão Preto, Sorocaba, Bauru, Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto, Araraquara, Presidente Prudente. Essas regiões têm experimentado um êxodo rural muito grande, tá? Um fluxo de pessoas abandonando as áreas rurais, porque o agronegócio, a agroindústria tem tomado conta disso, e aí isso gera desemprego por conta da elevada mecanização, né, da elevada concentração fundiária. Então, você observa nessa área, nessa região geoeconômica, um êxodo rural intenso e constante. Tá? Alguns tecnopolos, como eu já havia falado, Campinas, São Carlos, Sorocaba, Botucatu. Uma agricultura comercial de laranja, cana, algodão, café, né, agroindústria, além de pecuária de corte. Ou seja, é uma área que tem uma atividade agrícola e pecuária, agropecuária muito desenvolvida, mas que tem gerado desemprego por conta da mecanização, principalmente. Planalto Sul Mineiro, que é uma região montanhosa da Serra da Mantiqueira, aquela região de mares de morro, e aí predomina a pecuária leiteira, o turismo hidromineral, especialmente em Poços de Caldas, São Lourenço e Caxambu, e o crescimento de um tecnopolo aí incipiente, que é o de Pouso Alegre. Região do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Uberlândia, como tecnopolos também, uma pecuária extensiva de porte. O quadrilátero ferrífero, já falamos dele, Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas, planaltos cristalinos antigos, ricos em minérios de ferro, manganês. Tá? Lá, o escoamento da produção se dá pelo aquele corredor de exportação do Porto de Tubarão, em Vitória. E o desenvolvimento, claro, se você tem uma exploração mineral, há um desenvolvimento da indústria de base, como a siderurgia, a metalurgia. Sudeste Oriental, que seria o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O maior centro urbano dessa região geoeconômica é Vitória. Atividade portuária é o destaque, Porto de Tubarão, em Vitória. Escoamento da produção do quadrilátero ferrífero. Norte de Minas Gerais, você tem maior e mais vazia dessas sub-regiões. O clima é semiárido, então, mais uma vez, isso dificulta a ocupação e a execução de atividades econômicas de grande porte, né? O que predomina ali é uma agropecuária de subsistência e o extrativismo de carvão vegetal. Há um êxodo populacional muito grande. Muita gente deixa o norte de Minas Gerais, deixa essa área
para outras regiões de Minas Gerais ou do Sudeste em busca de melhores condições de vida. Então é isso, gente. Acabou. Falamos hoje da região Sudeste do Brasil e agora estou disponível para tirar a dúvida de vocês. Beijos.